Oi gente, tudo bem? Hoje eu sentei aqui na frente da câmera. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo porque a vida vai levando a gente para caminhos onde a gente vai ter que escolher, né? O que é prioridade e o que a gente vai deixar para depois. Mas hoje eu queria sentar aqui, ter um tempinho com vocês, conversar sobre um assunto que fosse contribuição para vocês e para mim também. E aí eu decidi trazer um papo sobre amadurecimento. Para quem não conhece o canal, para quem não me conhece, eu me chamo Maylin Cláudia, eu sou psicóloga e de vez em quando eu estou aqui no YouTube para dar minha contribuição, um pouco do meu olhar, do meu conhecimento, para vocês acessarem um pouco sobre conteúdos que estão necessitando. Então eu espero que esse vídeo seja contribuição para você, assim como vocês podem ser contribuição para mim, deixando seu like, seguindo aqui o YouTube e me acompanhando nas redes sociais. Bom, falar de amadurecimento não é algo tão fácil assim. Se a gente pensar no amadurecimento como as fases do crescimento, parece muito concreto, parece muito fácil. Porque tem a fase da infância, da adolescência, a fase adulta, a fase da velhice, enfim. E a gente consegue delimitar bonitinho o que é cada fase. Mas quando se trata de ser humano, que o ser humano não é uma máquina, cada um amadurece de uma forma. Ou seja, uma pessoa de 60 anos pode não ser uma pessoa madura. E uma criança de 10 anos já pode ter um nível de amadurecimento diferenciado. Esses são casos um pouco extremos, mas o que eu quero dizer para vocês é que o amadurecimento não tem a ver com idade. É claro que uma pessoa de 50 a 60 anos que vivenciou muito tempo, que tem um tempo de vida aí muito maior do que uma criança de 10 anos, de 11 anos, ela tem muito mais probabilidade de ser uma pessoa madura. Mas isso não é uma regra assim, de fato, sabe, fechada. Amadurecimento, quando a gente fala de amadurecimento psicológico, tem a ver com a nossa capacidade de se movimentar na vida de acordo com o que é necessário se fazer. Ou seja, uma criança de 10 anos, ela pode ser madura na configuração da infância, comparada aí à forma como ela se movimenta, Ou seja, se uma criança que facilmente consegue se sair de situações, entender o que está acontecendo, entender o que se requer dela para os movimentos, essa criança já pode ser considerada madura dentro da fase que ela se configura, tá bom? Ou seja, cada fase exige um nível de amadurecimento e que se somando aí traz a essência do ser. Ou seja, uma criança que está aprendendo a ler, por exemplo, ela vai amadurecendo aos poucos, ou seja, de acordo com a cognição dela, ela vai entendendo o que são as letras, entendendo o alfabeto, entendendo as palavras, tá bem? Então ela vai conseguindo amadurecer o seu cognitivo, a sua percepção, de acordo com o estímulo que vai dando a ela. Ou seja, você precisa estar dentro de uma configuração social, de uma experiência do mundo para amadurecer. Não tem como você amadurecer se você não está no mundo. Ou seja, explicando melhor, se você não se coloca em situações que vão te proporcionar experiências novas, experiências que vão te desafiar a ir para o novo. Eu trouxe o exemplo da infância porque parece ser muito mais claro, mas dentro da fase adulta nós temos grandes desafios, Por exemplo, quando uma pessoa entra no seu primeiro emprego, ela não tem uma vivência de empregos anteriores, Então ela vai como uma primeira experiência.
Ou seja, ali é um campo totalmente novo, mas é necessário estar ali para que essa pessoa amadureça de alguma forma. Então, um adulto ele pode ter muita dificuldade na fase de amadurecimento, porque na realidade, quando a gente fala de amadurecimento, a gente fala de desafios. Quando a gente fala de desafios, a gente pode pensar um pouco, perceber um pouco os desafios como algo desagradável, as mudanças como algo desagradável. E isso também pode gerar muito sofrimento em uma pessoa. Quero deixar aqui um alerta a quem é pai e a quem é mãe. Principalmente se você se configura entre os pais e mães, super protetores. Então reconheça que muitas vezes você vai proteger seu filho, mas outras vezes você vai super proteger. A superproteção tem a ver com o quê? Tem a ver com que eu quero evitar com que o meu filho ou a minha filha sofra, que é algo que não dá para evitar, porque você não vai conseguir controlar as emoções dos seus filhos, você não vai conseguir controlar o ambiente que o seu filho está, as pessoas que vão passar pela vida dos seus filhos, Ou seja, você vai querer algo que você não vai conseguir. A superproteção, muitas vezes, faz com que o seu filho retarde a fase de amadurecimento. Então, por isso que eu coloco aqui um alerta. A função dos pais está em proporcionar a sabedoria que eles têm e passar para os seus filhos o seu olhar, a sua experiência, a sua história de vida. E aí, nessa transmissão de conhecimento, você dar uma possibilidade do seu filho estar no mundo com mais suporte. Suporte no sentido de, você pode experienciar, mas segue esse conselho, vai com sabedoria, segue esse exemplo e se precisar, estamos aqui com você. Os pais são essas pessoas que dão base, dão suporte, dão acolhimento e não super protegem, mas eu sei que é na melhor das intenções. E o que pode acontecer é que uma pessoa, o filho super protegido pelos pais, ele não vai conseguir transitar pela vida, pelos desafios, de uma forma com suporte emocional, acreditando que ele é capaz de superar aquele desafio. Então, muitas vezes, quando uma mãe super protege um filho, ela pode estar comunicando a ele que ela não acredita na capacidade dele, que ela não acredita na própria criação que ela deu para esse filho, que ela não acredita que ele tem potencial para ir para a vida. E normalmente os filhos podem crescer acreditando não serem capazes. Não ser capaz de fazer sem estar perto de uma mãe, sem estar perto de alguém, Sempre precisar desse suporte. E aí se configura uma dependência também, sabia? Então, alerta está dado e vamos falar agora um pouquinho da relação de amadurecimento com sofrimento. Eu, Maylin, não acredito que amadurecer é sofrer. Eu acredito que amadurecer faz parte da vida. Tudo que a vida vai nos proporcionar é a favor do amadurecimento, porque é a favor da mudança, é a favor do movimento, do fluxo da vida mesmo, O que hoje, com 30 anos, requer de mim a vida, é diferente de 20 anos. Eu, com 20 anos, Ou seja, a vida quer de uma pessoa de 30 anos exige um pouco mais de habilidades do que uma pessoa de 20 anos, Ou seja, sempre que eu estou ano em ano vivenciando, a vida vai dar oportunidades para que eu possa amadurecer. E que essas oportunidades da vida às vezes não vêm como um vento leve, como uma brisa leve. Às vezes ela vem como um furacão. E aí você pode não estar capacitado
emocionalmente para isso. E aí é que gera o sofrimento. O sofrimento também vem como uma forma de não aceitar o furacão que a vida te trouxe, não aceitar a mudança, a oportunidade que a vida te dá para amadurecer, de não aceitar os adeus, né? As partidas, de não aceitar que o tempo ali acabou. Você tem que deixar ir para vivenciar algo novo, né? A vida ela é feita de ciclos, né? Então, se é feita de ciclos, uma hora o ciclo se fecha para abrir um novo. Todo fim vem junto de um recomeço. Não tem jeito. Se você está finalizando algo, é porque algo vai começar. E aí como é que você vai olhar para isso? Vai olhar sempre para o fim? Ou vai preferir olhar para o começo? Se você olhar para o fim, você vai sofrer muito mais, porque pode causar uma dor. Mas se você olhar para o recomeço, tem inúmeras possibilidades de aprendizado, de amadurecimento, de conhecimento, de experiências novas. E muitas vezes, também ligando amadurecimento com o sofrimento, tem a ver com o fato da gente não compreender, não olhar o novo de uma forma boa, né? No caso, olhar de uma forma negativa, porque nós estamos acostumados com os mesmos hábitos, com o mesmo movimento, nós não queremos a mudança, né? Muitas vezes até queremos, mas sentimos medo, ansiedade, é estresse o tempo todo, porque vai exigir de mim um pouco mais de atenção, essa mudança, né? Então tudo isso gera um sofrimento psicológico e te levar aí um estado de depressão, um estado de ansiedade, um estado de pânico, etc., né? Mas as mudanças que acontecem na vida, elas só são ligadas ao sofrimento porque você olha de uma forma negativa. Se você olhar, como eu disse, né? Se você olhar para o começo, para o novo, como aquilo que você está começando a saborear, né? Como um prato que você gerou uma expectativa, e você vai começando a saborear as bordas, entendendo um pouco quais são os ingredientes que estão aqui, né? Qual é o sabor disso, né? E aí decidir, o sabor não é bom, o sabor é ótimo, né? Mas você precisa experienciar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que dá para você estar na vida, amadurecer sem sofrer. Claro que você vai precisar de muito suporte. Suporte de quem você achar que vai te ajudar a superar os desafios e amadurecer com os desafios. Por quê? Você pode entrar no processo de mudança e mesmo assim não amadurecer. Não aceitar as mudanças, você não amadurece. Ou se você está na mudança, entender, ok, isso aqui não existe mais, tá vindo algo novo, aceito que tá vindo algo novo. E aí você vê, olha para esse novo, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Né? E aí se movimentar para o que é necessário se fazer, né? Muitas vezes assim, coisas acontecem na nossa vida, né? E disse, poxa vida, por que isso aconteceu? Para que isso aconteceu? Sem necessidade nenhuma, não precisava disso, né? Na vida de vocês também, na minha, né? Mas depois, quando o tempo vai passando, a gente diz e percebe assim, opa, se não fosse isso que aconteceu na minha vida, eu talvez não estava hoje com o olhar que eu tenho hoje. Isso é amadurecer, você olhar para as dificuldades, para os desafios, de uma forma como, ó, isso aqui veio como um aprendizado, né? Se você não entender que os desafios vêm como um aprendizado, como um amadurecimento, você vai sofrer bastante.
e a vida vai querer de você um novo olhar. Então você é capaz sim de amadurecer sem sofrer, mas vai precisar entender e compreender que cada processo precisa de suporte e cada processo vem para a vida, para a sua mudança e para uma mudança melhor, não para uma mudança pior, para uma mudança melhor. Então, o que eu quero nesse vídeo deixar de mensagem para você é que se existe algo hoje na sua vida que você olhe e diz: não queria isso, não queria que estivesse acontecendo isso, eu não aceito isso na minha vida, olhe para isso como um presente, olhe para isso como uma possibilidade de aprender algo novo, de você sair de uma forma diferente e até melhor do que você está hoje. Então, se você conseguir, primeiro passo, observar aquele problema, aquela pessoa desagradável, aquela falta, aquela perda, olhar como uma possibilidade de aprendizado, você vai perceber que o sofrimento vai diminuir um grãozinho, E aí, se você conseguir entender, eu tenho que aprender isso com isso, mas ainda não consigo, já é outro grãozinho. E aí você vai perceber, o que eu preciso para diminuir meu sofrimento nesse aspecto, eu preciso aceitar que a vida não é como eu quero, aceitar que esse desafio veio no momento que veio, porque eu precisava realmente sair da inércia, eu precisava realmente sair da zona de conforto que estava desconfortável, eu não sabia que estava desconfortável, E aí olhar de outra forma. Se você gostou da mensagem, se você acredita que ela pode ajudar alguém, algum familiar, algum amigo, repasse esse vídeo para eles, para essas pessoas, compartilha, com quem você achar que possa ser nutritivo, que esse conteúdo seja nutritivo para alguém, tá? Espero você no próximo vídeo.